A reforma da Previdência apresentada pelo governo não é para salvar a Previdência Social Pública, mas sim para destruir a Previdência. Vou lhe mostrar por quê e você vai poder dizer se concorda comigo. Nós já fizemos recentemente um vídeo sobre o falso déficit da Previdência, cujo link está no final deste vídeo se você ainda não viu ou quer rever. Se você viu, você deve se lembrar que naquele primeiro vídeo nós revelamos que 37 milhões de trabalhadores não têm hoje nenhum tipo de previdência. Ou seja, de uma população ocupada de cerca de 97 milhões de pessoas, apenas em torno de 60 milhões contribuem. Isso significa o quê? Perda para o sistema previdenciário é lógico, porque nada menos do que 37 milhões não estão contribuindo. E esses são dados do levantamento populacional de 2013, ou seja, como a situação econômica só piorou, a renda do brasileiro caiu e o desemprego aumentou, isso significa que esses números agora, possivelmente, ainda são piores. Possivelmente não, eu diria até que certamente. Por lei, todo trabalhador que possui renda de trabalho está obrigado a contribuir com a Previdência Social. E isso pode ser feito mesmo que ele não tenha carteira assinada, como contribuinte individual. Mas é lógico que, segundo demonstram os números, isso não acontece. Então, imagine o que acontecerá agora quando o governo anuncia uma reforma que está assustando todo mundo, levando muitas pessoas a pensarem o seguinte: não vale a pena contribuir, porque eu nunca vou conseguir me aposentar mesmo. Então, é lógico que haverá um número crescente de trabalhadores que farão tudo para não contribuir com a Previdência Social, aderindo a propostas de contrato de trabalho que não são oficiais, ou seja, sem carteira assinada e valendo-se ainda de manobras que tornem praticamente impossível que sua renda seja identificada. Porque, como nós já dissemos, não é preciso ter carteira assinada para contribuir com a Previdência. Isso significa um crescimento do prejuízo da Previdência e pode-se concluir também uma queda até na arrecadação de impostos e tributos de um modo geral, com o aumento do trabalho informal e com as manobras que passariam a ser feitas para que a renda desse trabalhador não seja identificada. Uma dessas manobras é o famoso Caixa 2, que a gente condena tanto nos políticos. Essa falta de contribuição já acontece, é lógico, no caso de trabalhadores avulsos, como as diaristas, que fazem a faxina na sua casa ou lavam e passam sua roupa, e os operários que trabalham em obras, em residências, por exemplo. Mas até mesmo os que possuem renda mais elevada vão começar a se ver inclinados a aceitar todo tipo de artifício para se verem livres de qualquer desconto. Quando no meu primeiro vídeo sobre Previdência, eu tratei basicamente de dois temas. O fato de o governo não considerar as formas de arrecadação que são previstas pela Constituição para reforçar o caixa da Seguridade Social e ainda a subtração de 30% que são retirados das contribuições sociais a título da DRU, a desvinculação das receitas da União. Esses são fatos incontestáveis e constam de qualquer tabela oficial que só não vê quem não quer, ou porque tem rabo preso, ou porque compactua com esse verdadeiro roubo contra os aposentados. Sabe qual é o lado mais canalha dessa história? É que tem cínico que fala contra a CSLL, COFINS e PIS/PASEP, que garantem mais recursos para a Seguridade Social, e fica caladinho em relação à DRU, desvinculação das receitas da União, que retira dinheiro da Seguridade Social, rouba dinheiro dos aposentados. E essas canalhas dizem que a DRU é constitucional, quando a CSLL, COFINS e PIS/PASEP também estão na Constituição. É muito cinismo e canalice ao mesmo tempo. Em nenhum momento eu manifestei juízo de valor quanto ao fato de as pessoas optarem ou não pela previdência privada. Até porque isso é um direito delas. Fazem essa opção se quiserem e se puderem, é lógico. Apesar disso, fui alvo de uma corja de débeis mentais raivosos que viram nessa óbvia comprovação da campanha pelo enfraquecimento da previdência pública e fortalecimento da previdência privada um posicionamento por um sistema ou outro, quando eu não manifestei esse posicionamento a favor ou contra uma ou outra,
mas apenas mostrei o óbvio que só os analfabetos funcionais ou os analfabetos econômicos não enxergam. À medida em que enfraquecem a previdência pública, fortalecem a previdência privada. Olha, é inegável que o país passa por uma grave crise econômica, mas os maus brasileiros, os que desejam que os sacrifícios dessa crise recaiam apenas sobre as camadas mais pobres da população e sobre os assalariados e trabalhadores de um modo geral, se esquecem cinicamente de dizer que, em matéria de despesa pública, quase a metade, ou seja, 47% do orçamento público, é usado apenas para pagar os juros da dívida pública. Ou seja, o sistema financeiro, que não é, de forma alguma, atingido, muito pelo contrário, por esses pacotaços que estão sendo anunciados para a Previdência e para limitar os gastos do governo. E dizer isso não é ser comunista ou socialista, é ter vergonha na cara. Estamos numa situação similar à da Grécia, que faliu em decorrência dessa sangria de recursos para o sistema financeiro, em prejuízo da sociedade como um todo, em prejuízo inclusive dos setores produtivos, em benefício dos especulativos. Ora, vamos ver isso. A taxa média de juros do cartão de crédito superou, em agosto de 2016, segundo matéria divulgada pela imprensa, 451% ao ano. Os juros médios do cheque especial estão em mais de 296% ao ano. Isso quando se sabe que uma inflação de 10% ao ano já é um problema sério em qualquer país sério. Então, muitos dos que fazem parte dessa corja que chama de comunista ou de socialista, todos os que criticam absurdos como esse, não têm dinheiro sequer para pagar as dívidas do cartão de crédito ou do cheque especial e ficam vomitando esse monte de imbecilidades. Com perdão da comparação quase tão pornográfica quanto a cabeça dos que compõem essa corja, eles não têm dinheiro nem para pagar as calças que têm que arriar para balançar o rabo para o sistema financeiro e acham que denunciar isso é coisa de socialista e de comunista. Então, como eu já disse, todo mundo tem o pleno direito de aderir à previdência privada, que significa entregar sua previdência a esse mesmo sistema financeiro que cobra 451% ao ano pelo seu cartão de crédito e 296% pelo seu cheque especial. Mas repito, quem quiser e quem puder, que o faça. É um direito seu. Vá para a previdência privada. Olha aqui, ninguém está satisfeito com a previdência pública. Ela é injusta, precisa de ajustes, precisa de correções, não proporciona ao trabalhador um justo benefício para usufruir de uma aposentadoria mais do que merecida depois de décadas de trabalho, muitas vezes sacrificante, extenuante e até prejudicial ao seu direito de viver. E que os vagabundos que nunca trabalham e ficam sentados confortavelmente em suas poltroninhas debaixo de ar-condicionado não compreendem. Os que realmente se preocupam com o sistema previdenciário e não têm rabo preso têm que ter sabedoria e não se limitar a soluções fáceis que prejudicam ainda mais os mais fracos. É preciso estudar e repensar o sistema de solidariedade e talvez adotar o sistema de capitalização na Previdência Social Pública, ou adotar a conjugação de ambos os sistemas, ou qualquer outra solução. Como tudo na vida, o sistema previdenciário precisa de correções. Até a casa onde você mora precisa de reformas depois de um certo tempo, mas existe uma enorme diferença entre pintar uma parede ou trocar um piso de sua casa e derrubar sua casa, quando você não tem a menor condição de construir outra.